Olá, meus queridos e amados, amigos e amigas, filhos de fé, da Umbanda, do Candomblé, de todas as denominações religiosas. Para você que é do Saravá, meu Saravá, Mucuyu para você que é de Mucuyu, Calofé para você que é de Calofé e o meu Motumbaxé a todos vocês. Hoje nós estamos aqui com um programa todo especial, um lançamento podcast. É isso aí, o podcast. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Babalorixá, Pai David de Ogum, sou ministro e sacerdote religioso da Associação Espírita Umbanda Tenda Pai João de Aruanda. E nesta noite toda especial, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns assuntos relacionados à nossa cultura de matriz africana e hoje, especialmente, estou trazendo para todos vocês alguns assuntos relacionados a nossa questão burocrática e jurídica com a nossa entrevistada, a nossa querida amiga, doutora Renata Soares. Meu boa noite à senhora e eu gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho voltado à questão jurídica como advogada. Enfim, fique à vontade, doutora Renata. Boa noite a todos, boa noite, Pai David. Boa noite. Meu nome é Renata Soares de Paula Dutra, eu sou advogada, formada pelo Centro Universitário de São José do Rio Preto, a Unip, no ano de 2001. Sou advogada nas áreas civil, trabalhista e empresarial há 22 anos. Minha religião hoje é uma Umbanda, é uma religião que me traz muitas respostas sobre todas as minhas questões da minha vida, minhas questões particulares, espirituais. É a única religião, na verdade, que ela me traz mais conforto diante de todas as outras que eu já frequentei. Vamos lá, Pai David, vamos bater um papo, vamos falar sobre as questões hoje que trazem essa questão jurídica, as particularidades administrativas, burocráticas, para a abertura de um terreiro, no caso das religiões de matriz africana, e sobre intolerância religiosa, sobre a questão de direitos e deveres, e inclusive a questão do horário, que tu muito fala, dos cultos religiosos, que tem, traz grandes dúvidas, aí. Nós temos diversas perguntas, doutora Renata, e por fim, muitas pessoas me procuram porque, além de ser ministro e sacerdote religioso, eu também sou coordenador regional religioso do Instituto Abratu. É um instituto que toma conta hoje de diversas relações voltadas à nossa comunidade. E eu faço parte hoje como coordenador regional religioso do Instituto Abratu, que é a Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema. E muitas pessoas nos procuram para vos defender. Então, as grandes dúvidas que a maioria das pessoas, dos líderes religiosos, possuem em sua história é o seguinte: Pai David, o meu vizinho me chamou para conversar e disse para a minha pessoa que os toques dos atabaques, que o meu culto relacionado à minha matriz está perturbando ele. Existe alguma questão voltada ao ato de perturbação? Pai David, é o seguinte, vamos começar falando no geral, tá? Não existe uma lei federal, tá, que estabeleça horários de cultos religiosos e deva começar em tal hora, terminar em tal hora e que ele deva ocorrer durante um certo intervalo de tempo. Mas cada municipalidade ela tem as suas leis, que no caso seriam as que nós mais conhecemos, que é a lei da perturbação do sossego e a lei do silêncio. Cada prefeitura ela traz a sua legislação, e isso precisa ser respeitado. No caso dos terreiros, no caso não só da religião de matriz africana, como em todas as outras religiões, tá? O Código Civil, no artigo 1277, ele trata inclusive do direito da vizinhança, que ele traz justamente essas questões que abrangem a legislação municipal, Então, assim, vamos colocar, que nem o senhor disse, que tem pessoas que falam do barulho dos atabaques, do incômodo. Se for dentro de um horário, que nós falamos que é um horário das 7 às 22 horas, desde que não esteja acima dos limites de tolerância
as normas técnicas da INBR, né, que são os decibéis, não tem problema nenhum, tá? A questão toda passa ao quê? O que é acima, né, desse tolerável, né, com relação ao tempo, porque nós sabemos que muitas vezes os cultos religiosos à noite, eles perduram, né, por mais das 22 horas. Então nós dizemos assim, né, o que nós orientamos? É possível, né, o local onde está, né, acontecendo o culto religioso, ele, né, fazer uso de um isolamento acústico, não, né, se for permanecer muito além de um horário das 22 horas, para que tenha bom senso de que né, tanto o barulho, seja dos atabaques quanto dos atendimentos, ou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá, eles venham, né, não acima da tolerância, né? Então precisa ser a questão do bom senso também e a flexibilidade. Então, se há necessidade, né, da extensão de um horário muito além das 22 horas, que respeite, né, toda essa legislação. Por quê? Porque justamente a vizinhança, seja ela no estabelecimento comercial, seja ela num ambiente residencial, o proprietário ou possuidor do imóvel, ele tem o direito, né, de fazer jus a não querer que essa perturbação seja feita, né, privando não só ele, como, né, a vizinhança dele em si, o bairro, então, para não atrapalhar a comodidade, né, o silêncio, a paz, né, inclusive a saúde, porque muitas das vezes há pessoas ali adoentadas, né, que residem ali. Então, preservando mesmo a questão do bom senso, né, a questão né, da flexibilidade, né, não só dos terreiros, mas em todas as religiões. Perfeito, doutora. Inclusive, há um tempo atrás, nós tivemos uma reclamação de um federado, uma reclamação na qual ele buscava se defender contra uma discriminação que ele estava sofrendo ali no momento. Até então, ele acionou os advogados da nossa instituição para tentar ajudá-lo. Então, muitas pessoas que cultuam as nossas diretrizes de matriz africana sempre passam por essa situação, né, referente à discriminação, à intolerância e à questão dessa perturbação que muitos ali diz, entre aspas, que estão sofrendo, né? Temos outras questões também relacionadas, né, a esse ato de intolerância e preconceito. Esses dias me procuraram também dizendo assim: Pai David, eu gostaria de fazer uma oferenda, uma entrega, um ritual dentro do cemitério, que para nós o cemitério é considerado a calunga grande. Existe a possibilidade do líder religioso ali sofrer algum tipo de punição, né, pela questão municipal, pela questão federal, em si, responder por ele estar ali usando algo que é público, né? O cemitério é público. Existe possibilidade ou ele pode, de certa forma, praticar esse ato nosso religioso? Não, ele é permitido praticar o ato. A nossa Constituição Federal, no artigo 5º, os incisos 6, 7 e 8, ela dá a liberdade, concede a liberdade religiosa. Locais públicos, privados, né, como nós acabamos de dizer, é um ritual dentro da sua religião e de que, desde que não esteja atrapalhando, no caso, né, vamos também exemplificar, esteja acontecendo um enterro e o trabalho, o rito, atrapalhe, né, aquele momento do enterro, não há impedimento algum. Perfeito. Se não está atrapalhando o trabalho das pessoas que ficam ali dentro, dos funcionários de dentro do cemitério, não está atrapalhando eles, né, no trabalho deles, não está ofendendo o local em si, porque é um ritual de uma religião matriz africana, então não tem impedimento algum. Perfeito. Uma outra situação que eu gostaria de expor à senhora para que me desse uma resposta, não só a mim, uma resposta mais óbvia e mais clara. Esses dias me procuraram também dizendo assim: Pai David, eu sou praticante do candomblé e eu estava fazendo um quelé ali no momento com um animal. E ao lado da minha casa, um vizinho se apresentou como autoridade para me dizendo que eu não poderia fazer o sacrifício com esse animal, né? E diante da nossa ritualística, dos nossos cultos, existem algumas manifestações que nós utilizamos alguns animais, alguns cortes de animais
para poder fazer a entrega. Consiste algum crime o sacrifício de animal dentro da nossa cultura de matriz africana? Não, também não é considerado crime, exatamente pela questão ritualística. As religiões de matrizes africanas, elas têm as diretrizes, as normas internas dela. E da mesma forma, desde que não seja um sacrifício em vão, desde que não seja um sacrifício generalizado, desde que não seja um sacrifício do animal de um terceiro, de outra pessoa, não tem impedimento algum. Perfeito. São várias dúvidas que nós sempre obtemos, né, diante da nossa questão, do nosso carro, tanto como Babalorixá, como, né, Pai de Santo, e quanto também essa questão a qual eu correspondo como coordenador. São muitas dúvidas que as nossas irmandades, nossos irmãos de fé, os adeptos, procuram tirar conosco. Então eu acho que é de extrema importância sempre debater essas questões, né? Doutora Renata, outra coisa muito importante, outro assunto muito importante que eu gostaria que a senhora pudesse explicar para os nossos irmãozinhos que com certeza estará nos assistindo. Pai David, eu estou abrindo o meu terreiro e eu não sei por onde começar, eu não sei quais são os tipos de documentações necessárias para que eu possa estar abrindo o meu terreiro, trabalhando sem dor de cabeça. Nós sempre orientamos que essas pessoas procurem primeiro saber se o local ele é adequado para receber, né? Mas eu queria saber assim sobre as questões, documentações que são necessárias. Queria só apenas ressalvar, ainda quanto à intolerância religiosa, porque muitos não devem saber, mas ela é um crime inafiançável e imprescritível. Tá? Então, desde que tenha, né, seja feitas as provas, não existe fiança, tá? Numa ação penal, né, para que a pessoa responda, e também se ela foi presa, e também ela não é imprescritível. Se aconteceu, a questão da imprescritibilidade se ela aconteceu na data de hoje e apenas daqui 2 anos a pessoa queira, o ofendido queira, né, prestar queixa, fazer o boletim de ocorrência em razão da intolerância religiosa, é possível. É possível. Tá? É possível. Voltando à questão da documentação, Pai David, sim, a documentação é necessária, porque todas as igrejas, todas as religiões, em tese, elas são empresas, né? Elas podem ser consideradas também como empresas, né? São pessoas jurídicas das quais elas têm que abrir, né, o CNPJ junto à Receita Federal. Tá? Além disso, ela tem que ter os documentos fornecidos, né, exigidos pela localidade. No caso, a licença de funcionamento, o alvará de funcionamento fornecido pela prefeitura local e o alvará do Corpo de Bombeiros, a licença que nós chamamos de AVCB, a licença do Corpo de Bombeiros. Além desses documentos, que são os documentos burocráticos de toda empresa, né, seja ela uma empresa religiosa ou não, também há necessidade das religiões, das localidades, né, religiosas, elas terem filiação com as federações que as representam, né, e obter a licença de funcionamento mediante as federações que elas representam. Doutora Renata, eu gostaria de perguntar algo muito especial também que diz respeito à nossa cultura de matriz africana, sobre a liberdade religiosa. Sim, Pai David, como nós já falamos, né, a questão nossa legislativa, a Constituição Federal, né, no artigo 5º, os incisos 6, 7 e 8, trata justamente da questão da liberdade religiosa. Mas muitas pessoas acabam acredito eu que misturando, né, ou não interpretando a questão de o que é liberdade religiosa. A liberdade religiosa ela não é absoluta, neste caso, né? Por quê? Eu digo assim, imagina se ela fosse totalmente absoluta, né? Como que nós queremos dizer. Então, se eu não concordo com a sua religião, eu vou fazer a sua cabeça, eu vou tentar convencer você para você mudar para a minha religião. Né? Então, isso já justamente ele
bate de frente com a questão da liberdade religiosa, né? Se você, as religiões de matriz africana têm os ritos, né? Você está praticando o rito, vai, né, alguém lá e proíbe você, né, falando que não, que você fazendo aquilo é uma coisa errada, o que você está fazendo, o ato, prática errada, e que proíbe você porque a religião dele não faz, né? E você precisa mudar para a religião dele porque a religião dele é que salva, né? Então, assim, eu digo que a questão da liberdade religiosa, ela não é absoluta. Então, o Estado, ele não delimita, né? O nosso governo, ele não delimita. Ele fala sobre a questão de liberdade, dando a impressão de que as pessoas podem fazer tudo, né? Nessa parte religiosa, que não há limites. Mas sim, há limites. Perfeito, doutora Renata. Indagando essa questão, também gostaria de entrar num assunto muito importante. A questão do menor de idade participar durante as nossas giras. Tanto as giras ministradas para culto, quanto as giras de desenvolvimento e estudo. Em alguns terreiros possuem giras especiais para que as pessoas possam entender aquilo que elas venham buscar, que é os estudos e os desenvolvimentos. Me fizeram uma pergunta assim: pai David, meu filho começou a frequentar um terreiro, mas o meu filho tem apenas 13 anos de idade. Ele pode ou não estar indo sozinho ou ele precisa estar acompanhado para frequentar um culto? Pai David, nos casos dos menores de idade, eles precisam estar acompanhados ou que os pais ou responsáveis forneçam uma autorização reconhecida a firma, reconhecida a assinatura, concedendo, né, a autorização para ele frequentar, no caso, os cultos. Perfeito. Doutora Renata, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a senhora. A última pergunta quando damos início, né, a essa regularização, que é a documentação do terreiro, ato, estatuto, é feita uma bancada em cima disso, de júris que estarão tendo as responsabilidades administrativas, como presidente, vice-presidente, tesoureiro, enfim. A senhora acha que é de extrema importância também ter alguém ali que represente a associação, o terreiro, a casa, pelo fator jurídico, um advogado para a questão do terreiro? Então, pai David, como eu havia dito, toda religião, seja ela da matriz africana, seja católica, evangélica, ela também tem a condição de ser pessoa jurídica, né? Ela precisa ter um CNPJ, toda a documentação de que nós já falamos. E dentro dessa documentação, né, como você mesmo disse, existe a ata. Né? Ela precisa ter o estatuto social, ela precisa ter as sessões ordinárias e extraordinárias, né? São para definir, né, as diretrizes do local. E sim, um advogado sempre, um assessor jurídico, para que ele esteja acompanhando, né, toda a documentação para ver se ela está regular, inclusive as questões das próprias assembleias, né, para ver se ela está de acordo, se está dentro da legislação, né, se está sendo atendida a legislação, né, da municipal. É de fundamental importância, sim. E essa questão financeira também de bom uso também a parte da contabilidade, né? De ter um contador. Sim, até porque, né, na questão burocrática, né, falando da documentação junto à prefeitura, a Receita Federal, que são necessários, o essencial é que você procure a prestação de serviço de um contador. Perfeito, doutora Renata. E eu quero deixar para vocês aqui, então, um forte abraço, agradecer a presença ilustre da doutora Renata Soares, o nosso muito obrigado, espero que tenha tirado vossas dúvidas, que tenha sido um ponto muito importante para vocês, essa nossa programação do podcast. A senhora quer dizer alguma coisa, doutora Renata? Não, pai dele, só agradecer, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Apenas ressalvar, né, que todas... independente, né, da religião, que há sim direitos e deveres a serem cumpridos, há legislação a ser cumprida, então que vocês procurem, né, a federação de vocês, que os representam e tirem todas as suas dúvidas, providenciem a documentação para ficarem regularizados e não terem aí qualquer problema. Muito obrigado, doutora Renata, e a vocês que estarão em breve assistindo a nossa programação do podcast. Fiquem atentos, novas oportunidades, novos debates, novos assuntos
novos entrevistados. Um forte abraço para você que é de Calofé, um forte abraço para você que é de Mucuriú, um forte abraço para você que é de Mutumbá e meu saravá a todos vocês. Fiquem com nosso Pai, que assim seja. Tchau, tchau!